Olá, comunidade Psi! Sejam muito bem-vindos. A gente sabe, né? Para quem está na graduação, na pós ou já na clínica, o volume de estudo simplesmente não para. Então, a ideia aqui é a gente descobrir, juntos, como tornar esse processo não só mais rápido, mas muito mais eficaz, usando o que a própria neurociência tem para nos ensinar. Me diz uma coisa, já aconteceu com você de passar uma tarde inteira mergulhado num autor, num conceito super denso, e aí uma semana depois, quando precisa daquela informação, ela simplesmente sumiu. Parece que evaporou da cabeça. É uma das maiores frustrações para quem estuda, não é? Então, aqui já vai a primeira boa notícia. O problema, muito provavelmente, não é a sua memória ou a sua capacidade. A neurociência cognitiva tem mostrado cada vez mais que o X da questão está na forma, no método que a gente usa para estudar. E a melhor parte é que o método a gente pode mudar completamente. E o ponto central está todo aqui, nessa diferença entre estudo passivo e estudo ativo. De um lado, a gente tem o que é mais confortável, né? Ficar relendo, grifando o texto todo, fazendo resumos. Isso dá uma sensação gostosa de familiaridade. Mas do outro lado, a gente tem o estudo ativo, que dá um pouquinho mais de trabalho. É se autoexplicar, responder perguntas. É um esforço que, no final, é o que realmente gera a retenção da informação. E essa sensação confortável do estudo passivo tem um nome. Vamos entender o que é essa ilusão do aprendizado? Porque sacar isso é o primeiro passo para a gente virar o jogo e começar a estudar de um jeito que funciona de verdade. O nome dela é ilusão de fluência. Funciona assim: quando você relê várias vezes a mesma página, seu cérebro pensa, ok, isso aqui eu já conheço. É familiar. O problema é que o cérebro confunde essa familiaridade com conhecimento de verdade. Mas reconhecer uma informação na sua frente é totalmente diferente de ser capaz de explicar aquele conceito do zero com as suas próprias palavras. É uma baita armadilha. E por falar em armadilhas, vamos derrubar um neuromito super popular. Aquela ideia dos estilos de aprendizagem. Sabe, eu sou mais visual, eu aprendo melhor ouvindo. A verdade é que as pesquisas sérias são muito claras. Não existe evidência sólida de que isso melhore o aprendizado. O que realmente funciona é o engajamento ativo com o conteúdo, e não o formato em que ele chega até você. Certo, então a gente já entendeu o problema. Agora vamos focar na solução. E para isso, a gente precisa entender rapidinho como o nosso cérebro de adulto está programado para aprender de forma mais eficiente. E aqui entra um conceito fundamental para a gente, a andragogia. É basicamente a ciência de como adultos aprendem. A grande diferença é que nós, adultos, aprendemos muito melhor quando a gente entende o porquê daquilo. A gente precisa ver a aplicação prática, a relevância para a nossa realidade e para o nosso consultório. A pergunta é sempre, como eu vou usar isso? E essa necessidade de aplicação prática tem tudo a ver com a neuroplasticidade, que é essa capacidade fantástica do nosso cérebro de se reorganizar, de formar novas conexões. Pensa assim. Cada vez que você se esforça para lembrar de algo, você não está apenas acessando um arquivo. Você está literalmente fortalecendo a estrada de neurônios que leva até aquela informação. O estudo ativo, na prática, esculpe o seu cérebro. Beleza, então vamos para a prática. Como a gente usa esses princípios para transformar a nossa rotina de estudos? Agora a gente vai ver as ferramentas que a ciência recomenda. A grande estrela aqui é a recuperação ativa, ou Active Recall. A lógica é inverter o fluxo. Em vez de ficar tentando colocar a informação para dentro do cérebro, o objetivo é forçar o cérebro a puxar a informação para fora. É a diferença brutal entre reconhecer um conceito no livro e ser capaz de explicar ele de memória. É esse esforço de puxar que consolida o conhecimento. E como a gente faz isso? Olha só que simples. 1. Antes de ler um capítulo, transforme os títulos em perguntas. 2. Use flashcards com a pergunta de um lado e a resposta do outro. 3. Depois de estudar, pegue uma folha em branco e escreva tudo o que você lembra sobre o tema. E 4, talvez a mais poderosa de todas, tente ensinar o conceito para alguém. Se você consegue explicar, é porque você realmente aprendeu. Agora, se a gente combinar a recuperação ativa com a repetição espaçada, aí a coisa fica séria. Em vez de revisar o mesmo assunto todo dia, a ideia é revisar em intervalos de tempo cada vez maiores. Hoje, daqui a 3 dias, daqui a uma semana. Ao fazer isso, você hackeia a curva do esquecimento e transfere informação direto para a memória de longo prazo. É muito mais eficiente. Mas todo esse esforço que a gente faz durante o dia precisa de um aliado fundamental durante a noite. E esse aliado, muitas vezes negligenciado, é o sono. É muito importante entender isso.
O sono não é um botão de desligar, é uma parte ativa do processo de aprendizado. É enquanto a gente dorme que o cérebro está lá, trabalhando a todo vapor, organizando, arquivando e fortalecendo o que a gente aprendeu. Ou seja, virar a noite estudando é literalmente sabotar o seu próprio aprendizado. E o custo de não dormir é altíssimo. Estudos mostram que uma noite mal dormida pode reduzir a retenção do que foi estudado em até 40%. 40%! É quase metade do seu esforço indo literalmente pro lixo. E as diferentes fases do sono têm papéis específicos nisso. O sono profundo, por exemplo, ajuda a fixar os fatos e conceitos. Já o sono REM, aquele dos sonhos, ajuda a integrar tudo de um jeito mais complexo. Precisamos de todas as fases para um aprendizado completo. Ok, vamos amarrar tudo isso agora. Como é que, a partir de hoje, a gente pode colocar esses conceitos em prática e turbinar de vez os nossos estudos? E, aliás, o próprio formato deste canal foi pensado para ser uma ferramenta para isso. Cada vídeo que você assiste aqui é uma oportunidade de aplicar essas técnicas. Ao se engajar, pensar sobre o assunto, você já está praticando e aprendendo de uma forma muito mais eficaz. E se esse conteúdo está sendo útil para você, está fazendo sentido, considere curtir o vídeo, se inscrever no canal e, mais importante, compartilha com aquele colega psi que também está na luta dos estudos. Isso ajuda demais o nosso canal a crescer e a gente a continuar produzindo material de qualidade para a nossa comunidade. Então, resumindo o plano de ação. Primeiro, abandone a releitura e abrace a recuperação ativa. Segundo, use a repetição espaçada para programar suas revisões. Terceiro, não negocie uma boa noite de sono, ela é parte do estudo. E quarto, entenda que aprendizado eficaz exige um pouco de esforço, o cérebro precisa suar a camisa. E para a gente começar a praticar agora, um desafio. Tentem responder a estas 5 perguntas aqui nos comentários. Mas sem voltar ao vídeo, hein? Tentem puxar da memória. Vai ser a nossa primeira sessão de recuperação ativa de hoje. Vamos lá, coloquem a memória para trabalhar. Pessoal, muito obrigado por investirem o tempo de vocês nesse estudo com a gente. Comecem a aplicar essas técnicas e depois voltem aqui para contar os resultados. Tenho certeza que vocês vão notar a diferença. Nos vemos no próximo estudo.